Olá, empresário, olá, empresária. Seja bem-vindo à nossa palestra. Nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante que tem sido uma grande dor de cabeça para os empresários e empresárias que enfrentam um desafio muito grande, que é de ter uma equipe realmente comprometida com o resultado e que queira bater metas e que vista a camisa da empresa e que realmente tenha o prazer de trabalhar. Puxa, parece de outro mundo, né, nos dias atuais. Mas é possível, está acontecendo e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui nessa breve palestra, que eu quero ser bem sucinto, meu objetivo, para você entender aquilo que nós estamos trazendo nesse momento. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que isso tem um custo muito grande para empresas. Não sei se você já calculou o custo de quando você perde um funcionário, você tem que contratar outro, não é só o custo financeiro, assim, dessa contratação, esse trâmite, não. É o absenteísmo que acontece antes, é o cabo de guerra onde a equipe puxa para um lado e a empresa para o outro. A empresa precisa bater as metas, ela precisa ter resultado. E o empresário só quer que o turno acabe logo para ele ir embora, o expediente acabe e ele vá para casa. Então, esse conflito, esse cabo de guerra, tem um custo muito alto, tem o absenteísmo, tem o turnover, esse turnover que, essa rotatividade de funcionários. Então, isso tem um custo financeiro, tem um custo operacional, isso sacrifica cada vez mais o seu negócio. Um detalhe importante é que com o passar do tempo, eu vi isso nesses anos de consultoria. Meu nome é Adriano Godoy, eu tenho mais de 20 anos de consultoria, desde 99, que a gente atende principalmente lojas, mas a gente atende outras empresas também, e ajudando com esse tipo de coisas. O que que a gente percebe? Que depois de um certo tempo tem um desgaste tão grande que o empresário não quer mais saber disso. Ele não tem mais paciência, ele não tem mais energia, ele não tem mais disposição que ele tinha para resolver esse tipo de problema. E é um negócio grave porque ele precisa disso. Ou seja, tá tudo errado nessa história. Tá tudo errado. Ele precisa da equipe bombando. E ele não tem mais disso, ele começa a buscar outras soluções, ele fica decepcionado, ele se sente sozinho, ele fica apagando incêndio o dia inteiro, apagando incêndio, resolvendo problemas. E aí o negócio dele deixa de prosperar como poderia prosperar, a parte estratégica do negócio fica deixada de lado e ele fica envolvido aí nessas operações aí, num trabalho inútil, esse famoso cabo de guerra que vai desgastando cada vez mais o empresário para que ele não tenha resultados. Então, isso é um problema sério que a gente precisa tratar cada vez mais, porque é possível ter um negócio lucrativo e com a equipe bombando. Então, veja só uma coisa. E eu fiz muitas contratações nos últimos anos, nesses anos todos, desde 99, fiz inúmeras contratações. Eu vi a mudança. Eu sou da geração, para vocês terem uma ideia, eu sou da geração X. Eu estive em empresas que ainda tinham funcionários da geração X e alguns até têm até hoje. E vi chegar no mercado a geração Y e vi a mudança de mentalidade, já era uma outra energia. Quando eu comecei, eu encontrava aquelas vendedoras antigas, por exemplo, que eram fantásticas. E quando eu achava uma daquelas com aqueles potenciais, eu já recomendava a empresa contratar logo, porque já estava difícil. E depois veio a geração X e esse nível caiu um pouco, caiu bastante, na verdade, onde havia uma outra mentalidade, um outro tipo de energia, outras motivações, então ficou mais difícil achar talentos e principalmente reter talentos. E a gente precisou de achar muitas soluções e achamos, encontramos e ajudamos os lojistas a terem resultados cada vez melhores. E nós hoje, no mercado de hoje, existe uma terceira geração que está chegando aí. Terceira geração que eu falo assim, em relação àquelas que eu conheci depois que eu vim para o mercado. Essa terceira geração que chegou é a geração millennials, é uma galerinha nova que tem um outro tipo de mentalidade. Por exemplo, eles não estão preocupados com a estabilidade, eles não gostam de CLT, eles têm dificuldade com metas, com cobrança, com desafios. E o empresário, o gerente, está sentindo isso, porque ele estava acostumado a cobrar. E isso está ficando cada vez mais difícil. Então, o que que acontece hoje no mercado? Está tendo
essa decepção mútua, porque enquanto o empresário e o gerente estão decepcionados com essa qualidade de mão de obra que está chegando, a mão de obra que está chegando, a equipe que está chegando agora, ela também não está satisfeita com o modelo que ela encontrou no mercado. Gente, convenhamos, tá? Convenhamos, eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês, empresários, e é essa a realidade que nós estamos mudando, e mudando para ter, e tendo resultados depois dessa mudança, que é você, quando eu cheguei no mercado, eu cheguei no mercado em 99. O modelo de loja, de gestão, de reuniões, de conversa que eu encontrei em 99 é o mesmo de hoje. E vocês estão lidando com uma outra geração, no mínimo uma terceira geração aí. Não vai funcionar. As regras mudaram, o jogo mudou e você quer ter resultado. Não adianta ficar indignado, falei, isso é um absurdo, porque eu já ofereço salário, eu pago meu salário em dia e a gente sabe que isso não é fácil, você tem um custo mesmo. E parabéns você que consegue fazer isso. Só que, infelizmente, eu devo te informar que isso não é suficiente. Por mais que isso tenha um custo para você e seja importante para você, esse povo que está chegando agora, essa galera, ela tem uma outra mentalidade, uma outra visão. E hoje nós temos a tecnologia. Eu já percebi que a geração X ela chegava com mais informação do que a geração Y chegava com mais informação do que a geração X, que é a minha. Então eles já vinham com outra. O varejo sempre foi visto como alguns caíram ali de paraquedas, os empresários mais antigos usavam muito essas pessoas. Esse aí caiu de paraquedas aqui no varejo. Outros eles precisavam simplesmente do primeiro emprego, querendo só trabalhar um pouco, como se fosse um. Eu nem sei se eu posso chamar de trampolim para alguma coisa. Eles iam ali para ficar um tempo, para depois para ver até conseguir alguma coisa melhor para eles, porque eles precisavam sobreviver. Às vezes tinham que ajudar em casa e tudo mais, alguns já casados, responsabilidades. Então tinha esse detalhe importante. E agora chega uma geração que ela não teve cobrança igual vocês tiveram dentro de casa, não teve tanta cobrança, não está preparado para essa pressão que o varejo necessita. Então a gente precisa de trabalhar, só que a gente precisa dessa equipe voando, igual nós sempre quisemos das gerações anteriores. E mesmo essa geração Y, que ainda está no mercado, ela precisa ser trabalhada. Então você tem a geração, hoje você tem mais a geração Y e a geração Millennials, e aí você precisa fazer a coisa acontecer, precisa desenvolver esse projeto, senão você vai continuar com esse desgaste enorme e o seu negócio vai sendo sacrificado. Então não adianta a gente ficar chorando, não adianta ficar só apagando incêndio o dia inteiro, o empresário fica o dia inteiro apagando incêndio, gerente, resolvendo pepino, resolvendo problema, e você não tem recuperação, você se sente cada vez mais sozinho dentro do processo, e tá mesmo. Então a gente precisa mudar esse quadro. E por outro lado, que eu te falei, o modelo de gestão seu precisa mudar. A gente tem trabalhado nas empresas, e aqui que está o segredo, grande segredo do negócio. O grande segredo do negócio é você trabalhar o que a gente chama, nós temos um programa, é um programa, eu comecei chamando de projeto, hoje eu chamo de programa, ele não é tecnológico, ele tem estratégias gerenciais e esse programa, o nome dele é Essência, a gente tem chamado ele de Essência Mentora. Por que Essência Mentora? Por que Essência Mentora? Isso aqui é importante entender. Primeiro, o papel do gerente. O gerente de loja, por exemplo, ele tinha quatro papéis fundamentais quando era um bom gerente. Ele era um gerente de vendas, gerenciava os resultados, na função dele ajudar a empresa a bater meta, mas ele era também um gerente operacional, ele tinha as responsabilidades da organização da loja, do funcionamento da loja e tudo mais. E ele era um treinador, ele tinha que treinar a equipe, vender e tudo mais. E ele era também vendedor, ele costumava ser o melhor vendedor da loja. Então você tinha o gerente com essas quatro habilidades que hoje não são suficientes para lidar com essa galera nova que chegou. Então a gente tem uma. E quando eu falo galera, eu não estou diminuindo, não. Eu estou só caracterizando para entender que é uma turma nova que chegou agora no mercado. É uma geração nova com seus interesses, com seus
anseios, seus objetivos também, eles têm objetivos, têm motivação para as coisas relacionadas ao projeto deles. Se eles podem ter até mais motivação do que, do que algumas gerações anteriores, tá? A gente tem visto isso acontecer. Então, veja só, o que que acontece com esse grupo que está chegando agora? Não adianta esperar desse grupo, e a Essência Mentora trabalha isso, não adianta esperar desse grupo que eles venham prontos para receber pressão. Você vai encontrar aqueles vendedores diferenciados, se encontra. Tem gente que, porque tem gente que tem um talento natural, né? Mesmo que não queira, ele às vezes ele tem um talento natural para a coisa. Então, o gerente, além dele ter esses quatro papéis, ele passa a ter também o papel de mentor. Então, ele é gerente, bem gerente operacional, treinador, vendedor também, mas ele é também um mentor. A parte de treinar o treinador, ela incorporou a mentoria. Então, ele passa a trabalhar a loja, ele passa a ser um mentor da equipe dele. E isso faz uma diferença enorme. Ah, mas vai dar mais trabalho ainda para o meu gerente? Bom, em tese não, porque ele já cumpria essa função. Ele só vai mudar o comportamento dele em relação à equipe. Porque, ah, não, mas ele tem que cobrar, sim, ele tem que cobrar, mas não adianta também só cobrar. Não adianta funcionar do jeito que funcionava antes, a não ser que você esteja tendo resultado. Se estiver tendo resultado, continua. Mas se você não está tendo resultado, não tem por que manter as coisas do jeito que estão. Então, a essência mentora, a gente transforma a loja num ambiente de mentoria, onde essa equipe passa a ver a loja, a empresa que ele está nela, como uma grande oportunidade para eles construírem o futuro deles, construir o patrimônio financeiro deles, para eles construir a vida, os sonhos deles. Quando eles enxergam na empresa esse, essa oportunidade, a empresa passa a ser o agente que cuida, por isso que ela tem um ambiente mentor agora, ela passa a ser o agente que também cuida dos sonhos deles, cuida dos resultados que a loja precisa e dos resultados que eles precisam na vida. Quando a loja cumpre esse papel, acontecem dois fenômenos muito interessantes. Primeiro, que o vendedor, seja a geração millennials ou da geração Y, eles passam a querer bater as metas. A meta passa a ganhar uma outra conotação. Outra coisa que pode acontecer, você já deve ter vivido, por exemplo, situações em que as lojas concorrentes de você, vêm e tentam pegar funcionários seus para levar para eles lá. Isso acontece muito no mercado, essa prática predatória. Vem, vem tentar, vem tentar pegar o funcionário seu depois que a gente plantar a essência mentora. E a sua concorrência vai receber um grande não na cara. Sabia disso? Porque você está no oceano azul. Você saiu daquele oceano vermelho, daquela briga predatória, concorrência, tal, tal. Você está dando para eles o que ninguém está dando. Você está oferecendo uma outra perspectiva. Não vale a pena mais sair do seu negócio enquanto os sonhos deles estão sendo financiados, construídos, incentivados, trabalhados. Você passa a oferecer para eles o que eles não esperavam encontrar no mercado, o que eles não encontram ainda nesse momento que eu estou dizendo aqui, em lugar nenhum. Então você está no oceano azul. Principalmente se a loja for comissionada, se ela tiver comissão. Isso passa a ter uma conotação de renda extra para um objetivo que a gente vai ensinando eles a cumprir. E a gente capacita os gerentes para isso. Então acontece esse fenômeno extraordinário, onde os vendedores passam a, aqui ó, correr atrás, meu filho. Eles precisam até ser menos cobrados do que eram antes, porque eles começam a criar uma consciência. E eles têm capacitação de certa forma, eles não aguentam pressão. E aí você tem esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno que acontece é o fenômeno interessante, porque além deles agora começar a vestir a camisa da empresa, começar a ver o negócio de forma diferente, o que que acontece? A loja passa a ter um ambiente de mentoria. Gente, não sei se você já participou de mentoria. O papel do mentor ele é interessante. Eu participo de mentorias até hoje. Eu tenho mentores que eu sigo e que eu contrato eles para me mentorar. E eu recomendo que você faça isso, tá, empresário? Que você tenha mentores. É extraordinário, porque o mentor é aquele que foi, ele sabe um pouco mais do que você.
em determinada área que você precisa adquirir o conhecimento. Você tem a sua experiência, o seu know-how, sua expertise, e ele tem a expertise dele. Você vai aproveitar a expertise dele. E isso acontece no ambiente de mentoria. Quando a loja ou a empresa passa a ter esse ambiente de mentoria, onde você comemora resultados também individuais. A gente fica querendo comemorar só as metas, né? Mas quando você comemora lá o seu vendedor que deu aquele passo que a mentoria ensinou, aquilo vira uma festa, aquilo contagia, aquilo lá. E isso é do interesse do funcionário, que não quer só mais dinheiro agora, ele não quer só uma comissão a mais agora, ele não quer estabilidade, ele não gosta nem de CLT. Só que a coisa passa a mudar quando ele vê que ele está indo para frente, que o futuro dele está sendo encaminhado, que ele está num projeto novo, que ele tem um desafio novo, que ele tem oportunidades novas. Então a coisa vai para um nível assim que vocês não fazem ideia de onde isso para. E não para, porque é extraordinário. Então a gente trabalha então acontece esses dois fenômenos. E uma coisa também que acontece, um efeito, vamos dizer assim, um efeito paralelo a isso, porque é lado a lado com isso, que é o efeito de cumprir a NR1, porque você passa a ter um gerente que ele é um mentor. Então, o bem-estar da equipe aí reduz o absenteísmo, tinha um novo, as estatísticas da empresa, quando ela passa por uma fiscalização, essas fiscalizações vão acontecer, gente, provavelmente, principalmente no próximo ano, esse ano talvez nem tanto, você sabe o motivo, mas no próximo ano pode haver uma fiscalização ainda mais pesada. Então, o que que vai acontecer? O, Vocês estão já cumprindo os requisitos básicos da NR1. Um gerente que recebe um treinamento e ganha um certificado de gestor, desculpa, de mentor, ele já era um gestor e agora ele passa a ser um gestor mentor. Isso para a equipe, para o bem-estar da equipe, é fantástico. Fantástico. Então você já começa a, a ter ali uma resposta, já mostra boa fé para uma fiscalização de que você cuida do bem-estar da sua empresa. E se fizer uma pesquisa, faz uma pesquisa hoje da satisfação do funcionário sem esse programa. Ele é aquele funcionário, ele está num momento em que se ele receber uma proposta nova, um cara que paga R$ 200 a mais, ele vai embora. Ele está nesse momento. Por outro lado, depois desse projeto, você faz uma pesquisa, você vai ver o que ele vai falar da loja. Vai ser outra visão do que é trabalhar ali naquele lugar. Porque ele passa a ver a oportunidade, a vida dele começa a andar para frente. E a empresa, então, ela não paga mais o funcionário, ela financia o funcionário. É diferente, é diferente. E o que que acontece nesse processo, onde ela passa a pagar, ela passa a financiar ao invés de simplesmente pagar? Não muda nada em termos de investimento. Ela está pagando a mesma coisa. Só que a conotação é que ganha uma outra dimensão completamente diferente quando a essência mentora é implantada nesse projeto de loja. Gente, é basicamente isso que eu teria que falar para vocês hoje, nesse primeiro momento, nessa pequena palestra. Para que você empresário, entenda que existem soluções fantásticas para o seu negócio. E você, se você já começar a implantar isso quanto antes, você simplesmente pode ir para um nível extraordinário, onde você passa a estar num oceano azul. Porque as empresas que estão sendo contratadas, estão desesperadas, estão nesse oceano vermelho aí, sangrento, que tubarões contra tubarão, é um troço terrível e difícil, de alto custo. Quando você tem uma outra postura, você vai para um oceano azul, onde você, ao invés de você ficar correndo atrás de equipe e tal, eles passam a correr atrás de você. E mais do que isso, aí você pode cobrar, porque você está dando para eles mais do que eles esperavam. Você está ajudando eles a realizar os seus sonhos. Então, quem não estiver entregando o que a sua loja precisa, agora você pode conversar e que agora o jogo virou, a mesa virou, o cabo de guerra já perdeu pressão e você pode
querer um nível de qualidade para o seu negócio que você está oferecendo. Afinal de contas, você está satisfeito em trabalhar aqui, está gostando, está tudo certo. Então é hora de aí as metas para e olha, nem vai precisar desse nível que eu estou falando aqui agora, tá? Eu estou falando só para tranquilizar você que gosta de ficar cobrando e tal. Não precisa, praticamente não vai precisar. Os resultados virão de uma maneira espontânea, extraordinária e motivada, motivada. O que tem de diferente na Essência Mentora? Na Essência Mentora nós temos algumas premissas, algumas bases que fazem essa coisa acontecer. Primeiro que nós temos ali o método 4Fs, que é o pano de fundo. 4Fs é uma forma de você evoluir. Toda evolução que o ser humano passa, ou seja, quando ele melhora para qualquer área da vida dele para ter resultados melhores, ele passa por uma estrutura interna que é formada de quatro partes, e a gente trabalha essas quatro partes, por isso que a gente chama 4Fs, que são quatro formas, quatro focos diferentes de ver o ser humano, e eu usava muito esses 4Fs para contratar, por isso que eu acertava a minha contratação bastante, por isso que eu era contratado para. Eles pagavam o meu serviço para me contratar para eles. Por quê? Porque a gente sempre usou esse modelo 4Fs. E o 4Fs tem uma outra vantagem interessante, que ele, além de tudo, ele destrava a pessoa, ele destrava a pessoa para a vida. A pessoa, é como se a pessoa estourasse um teto, ganhasse uma permissão, ganhasse uma legitimidade que ele não tinha antes. O 4Fs faz isso pelo indivíduo. E quando a gente traz isso para dentro da empresa, funcionários às vezes que não batiam metas, até por amarras, por estar com problemas, né? A gente passou, não é psicologia, eu não sou psicólogo, mas a minha função é fazer as lojas venderem mais. Então, a gente trabalha o 4Fs na equipe. O 4Fs alinhado com a inteligência financeira e inteligência de investimento e construção de patrimônio, essa filosofia da riqueza. Isso a gente traz para dentro da loja junto com o 4Fs que destrava. Sem o 4F isso aqui não acontece. Isso aqui não acontece. Sem o 4F isso aqui não acontece. Então você passa a ter uma situação, você tem isso, e a gestão mentora. A gente transforma a loja num ambiente de mentoria. Então, essas três bases são fundamentais para a coisa acontecer. A parte do destravamento, a parte do despertamento financeiro e a parte que é uma educação, uma verdadeira educação financeira, e a parte da mentoria que passa a acontecer dentro das lojas. O gerente ganha um outro nível de treinamento, um outro nível de conscientização, e aí você passa, e aí a gente começa a alinhar os valores. Porque a empresa tem os valores dela, que constrói a cultura. E aí você passa a alinhar os valores do negócio com os valores da equipe, e a coisa anda e desenvolve de uma maneira extraordinária. Tá certo, pessoal? O que que acontece no final das contas? O que que acontece no resumo da ópera para nós finalizarmos? A gente fortalece a cultura da empresa. E olha, muitas vezes o resultado está fraco, as metas não são batidas, a empresa está caindo no posicionamento nela no mercado, porque a cultura está morrendo. Quando você recupera a cultura da empresa, e aí você consegue, com essa cultura que tem seus valores, alinhar com os valores da equipe, isso fortalece a cultura. Fortalecendo a cultura, fortalece o posicionamento da loja no mercado. Fortalecendo o posicionamento da loja no mercado, o dinheiro vem, o cliente entra, a coisa começa a acontecer e o seu sonho que você sempre teve ao montar sua loja, suas lojas, passa a ser uma realidade cada vez mais concreta. Tá certo? Gente, que bom que vocês ficaram comigo até o final. É, meu nome, como eu disse, é Adriano Godoy, eu sou consultor empresarial há mais de 20 anos, tenho livros publicados pela editora Quality Market do Rio de Janeiro sobre lojas, sobre gestão de equipes. Então você vai poder ter. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você clicar, para você saber mais, se você quiser avançar mais com a gente aí nesse projeto, nós vamos te ajudar a montar o seu negócio e a fazer a coisa acontecer. Tá certo? Então, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e você vai ser orientado para você avançar mais conosco. Se for o seu desejo, se for o seu propósito, se você quer resolver de vez esse problema e implantar na sua loja o programa Essência Mentora. Tá ok? Um forte abraço a todos vocês e sucesso aí para os seus negócios.